Fala, viajantes do tempo, tudo bem com vocês? Aqui é o André Luiz trazendo mais um vídeo especial para vocês. Dessa vez nós vamos relembrar 5 de novembro de 1955. Você se lembra dessa data? Sim, claro, 5 de novembro de 1955. Eu não saquei, o que aconteceu? Essa é a data famosa em que o Dr. Brown ele acaba descobrindo a viagem no tempo. Como que ele descobre a viagem no tempo? Ele estava pendurando um relógio no seu banheiro, então ele escorregou porque o piso estava escorregadio, ele bateu a cabeça na quina da pia e logo depois ele teve uma visão, uma imagem na sua cabeça, uma revelação disso. É isso que faz possível a viagem no tempo, o capacitor de fluxo. É engraçado que quando a gente fala essa sequência de falas do Dr. Brown, a gente não para no meio, né? A gente começa a falar exatamente as mesmas coisas. O que torna possível a viagem no tempo, uma revelação na minha cabeça e coisas assim. Isso para quem é muito fã de Volta para o Futuro, a gente fala de boca cheia. Eu sempre me perguntei por que o capacitor de fluxo ele tem formato de Y. E sobre essa cena dele pendurar um relógio no banheiro e logo depois ele ter uma revelação na cabeça dele, eu fiquei pensando, isso do relógio deve ter um pouco de conexão. Se a gente olhar no formato original que ele rascunhou, que é um Y invertido, a gente vai ter os horários de 8h20 ou 4h40. Se a gente olhar no formato do Y normal, que é o formato final do capacitor de fluxo, a gente vai ter os horários de 2h50 ou 10h10. Curiosamente, 10h04 é exatamente o horário em que o raio atinge o relógio da torre, lá do Tribunal de Justiça de Hill Valley, em 12 de novembro de 1955, que em breve a gente também vai falar disso aqui no canal. Bom, o que acontece então em 5 de novembro de 1955? Vamos lá! Começa em 5 de novembro de 1955, por volta de 6 da manhã. O Martin chega no rancho na fazenda do Sr. Peabody e ele acaba se chocando com o estaleiro lá, com o celeiro, e tem aquela brincadeira do Spaceman from Pluto, né? O homem do espaço que veio de Plutão, que é eles fazem uma brincadeira com revistas antigas da EC Comics, né? Que eram revistas de histórias de fantasias, de história de terror, e o menininho estava segurando, né, e justamente se parece muito, né, a capa do jeito que eles fizeram com a cena que eles estavam vendo. O título Spaceman from Pluto, né, tem aquela história que o Sidney Sheinberg, ele queria que o título fosse Spaceman from Pluto. Ainda bem que eles conseguiram não trazer esse título, senão eu não sei se o filme ia ter o impacto e a bilheteria. Provavelmente o filme ele ia ser o que a gente viu, mas por causa do título ia afastar muitas pessoas, ia se tornar um filme cult, talvez dos anos 80, aqueles filmes meio obscuros, quem sabe, né? Ainda bem que temos Back to the Future, que é um título muito melhor. Logo depois que ele consegue escapar do rancho, ele acaba indo para o condomínio Lion, mas não tem nada lá. Ele fica desesperado e ele se dá conta que ele precisa esconder a máquina lá e ir embora para Hill Valley. Aí ele chega em Hill Valley, ele fica muito perdido, ele escuta o relógio da torre, talvez pela primeira vez em tantos anos, né? E logo em seguida ele olha o jornal e tá lá, 5 de novembro de 1955. Ele acha que tudo é um sonho. Engraçado isso dele achar que é um sonho, porque lá no final do filme ele acorda, né, na manhã do dia 26 de outubro de 85, e ele acha que realmente foi tudo um sonho, né? Então ele encontra o Lou Café, ele chega lá, ele pergunta se tem uma lista telefônica, porque antigamente em listas telefônicas tinha o endereço, o nome da pessoa e o telefone da pessoa também. Então, através da lista, ele conseguiu saber onde que o doutor morava, que era na Riverside Drive, 1640. Mas ele não sabia exatamente aonde que era esse endereço. Logo depois disso, ele tromba com o pai dele, né? Chega o Biff, né? Ele vê aqueles bullying todo.
Em seguida a gente tem o Gold Wilson pensando em se tornar prefeito, provavelmente por causa da dica do Martin. Então, mais uma vez aí o Martin modificando toda a linha do tempo, sendo que a primeira modificação que ele já fez foi justamente ter encontrado com o próprio pai. Não bastasse isso, ele segue o George McFly, descobre que ele estava observando pássaros, né? Se é o que vocês me entendem. E no acidente que era para o pai ter sofrido, o Martin ele acaba sofrendo no lugar, né? Claro, se você tá vendo que seu pai vai se machucar, você vai querer fazer de tudo. Afinal, você não quer matar seu pai, porque se acontecesse algum acidente, você não iria existir. Paradoxo. Então a gente tem toda aquela cena dele acordando, né? A mãe vendo ele ali, aquela coisa assim, né? E ele tem uma noite de jantar lá com a família Baines, né? A Lorraine estava lá. Ela insiste para ele ficar, mas nesse momento ele se dá conta que ele precisava ir embora. E tem aquela cena da reprise, né? Que esse garotinho aí é o mesmo que aparece no seriado do Anos Incríveis, né? Do Kevin Arnold, que esse rapaz é o irmãozinho, né? E eles estavam assistindo um episódio do O Homem do Espaço, alguma coisa assim. Só que tem uma curiosidade aí pra vocês. Na dublagem clássica que a gente tanto ama, da BKS, essa cena lá em 1985, porque né, ele estava passando esse mesmo episódio lá no jantar que o Martin estava tendo com a família dele, esse episódio estava tocando no fundo, e na dublagem clássica eles mudaram totalmente o áudio. Dá uma olhada no fundo, no áudio, como que fica. Eu o trouxe para dentro de casa. Parecia tão desamparado. Um cachorrinho perdido. Então me apaixonei por ele. Agora dá uma olhada no original. And brought him into the house. He seemed so helpless. Like a little lost puppy. And my heart just went out. Então vocês percebem que na dublagem eles acabam colocando umas falas tipo vem cá, vem, sinta, como se fosse um cachorrinho, porque a Lorraine ela fala isso, né, que o George ele parecia um cachorrinho perdido, alguma coisa assim do tipo. Então na dublagem eles acabam fazendo uma conexão, coisa que no áudio original não tem isso, porque o episódio não é sobre um cara querendo um cachorro, mas sim era sobre um homem do espaço. Tanto que o Martin ele comenta isso lá em 55, ele fala, ei, eu já vi isso, tal, é sobre um homem que estava querendo comprar o cachorro, alguma coisa assim. Bom, depois dessa cena o Martin descobre onde que o Dr. mora, né, na Riverside Drive 1640, ele chega até lá e ele precisa fazer de tudo para o Dr. acreditar realmente que ele é um garoto do futuro, né? Tem aquela brincadeira também com o Ronald Reagan, né? Dizem que o Ronald Reagan, quando estava assistindo o filme, ele até pediu para parar e voltar, porque ele achou aquela piada muito legal. E ele cita depois, num discurso, que para onde vamos, né, os Estados Unidos, para onde eles vão, eles não precisam de ruas. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. Então isso deixou eternizado Back to the Future na cultura pop dos Estados Unidos. O Martin ele acaba se lembrando dessa história que o Dr. Brown estava pendurando o relógio no banheiro, ele escorregou, etc e tal, e foi aí que ele teve a visão do capacitor de fluxo. E por causa dessa história, que o outro eu dele de 85 falou, né, pro Martin, ele contou essa história, ele acabou acreditando, porque não tinha como ninguém saber disso se não fosse ele ser uma pessoa do futuro. Isso já é bem tarde da noite, por volta da meia-noite, porque nesse período que eles vão até o DeLorean para trazer ele de volta para o laboratório, isso já é o dia seguinte. Mas aí já não é mais 5 de novembro. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa a curtida aí. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal caso você não é inscrito. E é isso. Nos vemos no futuro e tchau!